Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E na aula de hoje, nós vamos fazer o passo a passo deste chaveirinho do Naruto. Então, hoje nós vamos fazer o Naruto em formato de chaveiro. O passo a... Então, hoje nós vamos fazer o Naruto, mas em formato de chaveiro. Então, só um chaveirinho bola aqui que nós vamos fazer. Vamos à lista de materiais? Nós vamos utilizar a cor 7563 Chantilly, 1289 Canário, esse amarelo, 8013, que é um tom de cinza, e um pouquinho do 8990, o preto. Eu vou utilizar a agulha de crochê 2,5 milímetros, mas você utiliza a que melhor se adaptar com o teu ponto. Vou precisar de um par de olhos com trava de segurança. Esse aqui tem 9 milímetros, você pode usar também o de 10 milímetros. Na hora da costura, a gente vai precisar de alguns alfinetes para fixar as partes no lugar. Nós vamos precisar de um mosquetão ou de uma argolinha para chaveiro. Sinceramente, eu não... Esse aqui é um mais forte que eu comprei agora, o anterior eu tinha um mais fraco, que foi bem fácil para estragar essas argolas. Então, a correntinha, eu tinha comprado um mais fraquinho antes, quando eu fui comprar não tinha desse mais forte, mas mesmo assim eu não recomendo utilizar essa correntinha que vem junto, que ela abre muito fácil e pode perder o chaveiro. Então, eu recomendo utilizar apenas a argola e fazer a correntinha de crochê. No meu caso específico aqui, eu vou usar o mosquetão, que eu acho que vai ficar mais bonito. Vou precisar também de uma tesoura e agulha de tapeçaria e marcador de pontos. Para o enchimento, fibra siliconada. Vamos começar? Então, nós vamos começar pela cabeça do Naruto, porque, como vocês viram, o nosso chaveiro é só a cabeça. Então, vamos começar com essa parte. Então, eu vou pegar a minha linha Chantilly, vou fazer com ela um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui meu anel mágico. Puxa bem, deixa ele bem fechadinho. Primeira carreira concluída. Vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, ou seja, em cada um dos pontinhos da base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, já fiz o aumento no primeiro, vou marcar esse ponto com o marcador e vou seguir fazendo um aumento para cada um dos outros 5 pontos da base que ficaram. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Concluí a segunda carreira, a gente tem agora 12 pontos baixos. Vamos para a terceira carreira. Na terceira carreira, a nossa sequência vai ser um ponto baixo, seguido de um aumento. Marco o primeiro ponto e sigo fazendo essa sequência até finalizar a carreira por mais 5 vezes. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Já retorno com vocês.
Terminei a terceira carreira, nós temos agora 18 pontos baixos. Vamos para a quarta carreira. A quarta carreira, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo, na sequência, um aumento. Vou marcar aqui o primeiro ponto. Agora, eu vou iniciar com a nossa sequência de repetições. Qual que vai ser nessa carreira? Nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, e na sequência, um aumento. E essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento, eu repito por 5 vezes no total. Já fiz uma, vou fazer mais 4 vezes e já retorno com vocês. Terminei a minha sequência de repetições, ficou um ponto baixo no final da carreira. Nesse aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E assim, a quarta carreira está concluída. E temos agora 24 pontos baixos. Quinta carreira. A sequência da quinta carreira vai ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3, seguido de um aumento. E essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento, nós vamos repetir por toda a carreira, até totalizarem 6 repetições. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira número 5, nós temos agora 30 pontos baixos. Vamos para a carreira número 6. A carreira número 6 eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos, 1, 2. Na sequência, eu faço um aumento, 1 e 2 pontos no mesmo pontinho da base. A partir daqui, a gente inicia a sequência de repetições dessa carreira. E qual que vai ser? 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, seguido de um aumento. E essa sequência eu vou repetir por 5 vezes no total. Então, fiz a primeira, vou fazer mais 4 vezes a repetição e já retorno com vocês. Finalizei a minha sequência de repetições. Tenho 2 pontos ainda para finalizar a carreira. Nesses 2 pontos, eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E assim, eu encerro a carreira número 6, eu finalizo a carreira número 6, com um total de 36 pontos baixos. A carreira número 7 vai ser a nossa última carreira de aumentos nessa parte da peça. Então, nós vamos fazer a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, seguidos de um aumento. E essa sequência de 5 pontos baixos e um aumento, nós vamos repetir por toda a carreira por 6 vezes no total. Já fiz a primeira, estou fazendo a segunda aqui, vou terminar a minha carreira e assim que ela estiver pronta, eu retorno com vocês. Terminei a carreira número 7, temos agora 42 pontos baixos. E esses 42 pontos baixos que a gente tem, nós vamos manter eles pelas próximas 7 carreiras. Da carreira número 8 até a carreira número 14, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, ou seja,
cada uma dessas 7 carreiras também terá 42 pontos baixos, sem aumentos e sem diminuições por 7 carreiras, apenas ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas 7 carreiras aqui. Assim que a carreira número 14 estiver concluída, eu retorno com vocês para a gente dar sequência no passo a passo do chaveiro do Naruto. Carreira número 14 concluída, permanecemos com 42 pontos baixos. A carreira número 15 agora vai ser nossa primeira carreira de diminuições. Como a cabeça ela é praticamente uma bolinha, então nós vamos fazer como se fosse uma bolinha. Qual que é o princípio principal da bolinha? Ela é espelhada. Da mesma forma que a gente inicia, é a forma como a gente finaliza. Se a nossa última carreira de aumentos aqui foi 5 pontos baixos e um aumento, a nossa primeira carreira de diminuições vai seguir também a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Nos próximos 2 pontos baixos, nós vamos fazer a nossa diminuição. Então, eu vou pegar a alcinha de fora do primeiro ponto, a alcinha de fora do segundo ponto, firmo bem a minha laçadinha aqui para não ficar buraco na peça, puxo uma laçada lá do novelo, fiquei com 2, puxo mais uma laçada e arremato o meu ponto baixo. Mantenho bem firme a laçada e sigo fazendo as diminuições, a sequência de diminuições. Então, vamos fazer novamente 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos baixos, mais uma diminuição. E a gente vai fazer isso por 6 vezes até finalizar a carreira. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira número 15. Nós voltamos a ter 36 pontos agora. Eu vou passar o marcador aqui para a laçadinha do último ponto, para eu não perder esse ponto, para ele não abrir. E agora eu vou colocar os olhos com a trava de segurança. E para facilitar o colocar as travinhas, eu vou usar uma caneta normal, uma caneta Bic, sem a tampinha aqui de trás. Então, vocês já vão ver como que eu vou utilizar ela. Os olhos, nós vamos colocar entre as carreiras 9 e 10. Então, a partir aqui do anel mágico, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui é 10. Então, vai ser nessa região aqui que a gente vai colocar. Então, vai ser nessa região aqui que a gente vai colocar os olhos com as travas de segurança. Então, nós vamos marcar aqui o lugar de um deles. Não vamos colocar bem colocado, só vamos fazer uma marcação de onde ele vai ficar. E vamos contar pro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Depois de 7 pontos na mesma carreira, a gente coloca o segundo olho. Então, fiz as 2 marquinhas. E aqui a gente faz o olho passar. Nós pegamos o outro e colocamos aqui na primeira marca. Por que que a gente tá marcando antes de colocar o olho? Como o olho é um pouquinho grande, ele pode ficar uma diferença menor aqui entre eles, ou maior, se eu já colocasse e começasse a partir daqui contar os 7 pontos.
E daí daria um acabamento diferente para nossa peça. Agora, eu vou virar aqui para a gente colocar a travinha, e virando também não machuca o olho, ele não vai riscar. Então, vou encaixar aqui a travinha de segurança e para firmar ela, vou encaixar a caneta sem aquela tampinha e empurrar. E assim ficou bem firme a travinha. Então, a gente colocou a trava no olho. Vamos pro próximo. Fazemos a mesma coisa. Encaixamos aqui a travinha e para ela ficar bem travada e não soltar, forçamos com a ponta, a parte de trás ali da caneta. A gente vira novamente a nossa peça e vamos continuar tecendo. Carreira número 16 agora. A carreira número 16, nós vamos iniciar com 2 pontos baixos. 1, 2. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Alcinha de fora do primeiro ponto, alcinha de fora do segundo ponto, puxo uma laçada e arremato o meu ponto, feita a diminuição. A partir daqui, a gente inicia a sequência de repetições, que nessa carreira número 16 vai ser 4 pontos baixos seguidos de uma diminuição. 1, 2, 3, 4. Nos próximos, uma diminuição. E essa sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos repetir por 5 vezes no total. Já fiz uma, faltam 4. Vou fazer as outras 4 aqui e já retorno com vocês. Então, terminei a minha sequência de repetições. Ficou aqui no final da carreira 2 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo em cada um deles. E assim, então, a gente termina a carreira número 16 e temos novamente 30 pontos baixos. Carreira número 17 agora. A sequência da carreira número 17 vai ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Na sequência, uma diminuição. Alcinha de fora do primeiro, alcinha de fora do segundo, puxo a laçada e arremato o ponto. Fiz a diminuição. Essa sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos seguir até o final da carreira. Vou fazer as minhas outras 5 repetições aqui e já retorno com vocês. Carreira 17 concluída, temos novamente 24 pontos baixos. Vamos para a carreira número 18. A carreira número 18, nós vamos iniciar fazendo um ponto baixo, na sequência, uma diminuição. Alcinha de fora do primeiro, alcinha de fora do segundo, puxo a laçada, arremato o ponto. Fiz a diminuição. Feito isso, agora a gente vai iniciar a sequência de repetições. Então, a sequência de repetições nessa carreira vai ser 2 pontos baixos, 1, 2, seguido de uma diminuição. Então, nos próximos 2, alcinha de fora de cada um deles, puxo a laçada, arremato o ponto, fiz a diminuição.
Essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos repetir por 5 vezes no total. Já fiz uma, vou fazer mais 4 e já retorno com vocês. Finalizei a carreira 18, temos agora 18 pontos baixos. Vou mudar o marcador para a alcinha do último ponto, para não correr o risco dela abrir. E vou colocar um pouco de enchimento enquanto eu tenho uma abertura um pouquinho grande. Eu não vou encher completamente, eu vou colocar até a metade, mais ou menos, que é para ele já ter menos para eu colocar quando ficarem poucas, abertura menorzinha, mas também não demais para que eu, enquanto eu faço as últimas carreiras, que eu não puxe esse enchimento para fora com a minha agulha. Então, coloquei uma parte, mais ou menos a metade, vou dar uma acomodada nele aqui. E agora, já vou seguir com a próxima carreira, com a carreira número 19. Então, acomodei bem o enchimento, vou deixar assim, mais dobradinho, que daí ele já não sai de dentro da peça. A carreira número 19 agora, a sequência de repetições vai ser um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Alcinha de fora dos 2 primeiros pontos, puxa a laçada e arremata o ponto. Essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição, eu vou repetir por 6 vezes no total até finalizar a carreira. Já fiz uma, vou fazer mais 5 e já retorno com vocês. Então, na carreira número 19 agora, a nossa sequência vai ser um ponto baixo, seguido de uma diminuição. Alcinha de fora dos 2 primeiros pontos, puxa a laçada e arremata o fio. Vou marcar aqui o primeiro ponto. E vou repetir essa sequência por 6 vezes no total. Já fiz uma, preciso fazer mais 5. Vou fazer as minhas 5 vezes de repetições aqui e já retorno com vocês. Terminei a carreira 19. Nós temos agora 12 pontos baixos. Nós vamos agora para a última carreira dessa peça. Nessa carreira número 20, que é a nossa última carreira, a sequência vai ser a seguinte. Nós vamos fazer 2 pontos baixos, 1, 2, seguido de uma diminuição. Mais 2 vezes essa mesma sequência. Então, 1, 2 pontos baixos, na sequência, uma diminuição. E para finalizar a carreira, 1, 2 pontos baixos, na sequência, mais uma diminuição. Então, nós fizemos 3 diminuições nessa carreira número 20. Assim, a gente finaliza a carreira com um total de 9 pontos baixos. Aqui eu vou arrematar, deixar um pedacinho de fio um pouquinho longo para eu poder fazer o arremate final na peça. E já posso tirar o meu marcador. Então, finalizei. Tenho aqui um total, nessa abertura, 9 pontos. E agora, a gente vai terminar de colocar o enchimento.
Nessa parte, como agora a abertura está menor, eu vou usar a minha tesoura para auxiliar a colocar esse enchimento, essa fibra para dentro da peça. Vou terminar de encher a minha peça aqui e já retorno com vocês. Terminei de colocar o enchimento, já estou colocando aqui a linha na agulha de tapeçaria. Então, não coloquei demais enchimento, deixei ele macio. E agora, eu vou passar essa linha por todas as alcinhas de fora dos 9 pontos que ficaram, para a gente poder fazer o arremate aqui do anel mágico, como se fosse um falso anel mágico. Então, passei por 3, 6 e 9. E agora eu puxo muito bem essa linha. Então, ele fica fechadinho, como se fosse um anel mágico. Eu vou entrar aqui pelo centro, vou sair aqui atrás, do lado, em algum lugar. Puxo bem puxadinho para deixar ele certinho. Essa linha eu não vou arrematar ela já, vou deixar aqui, porque depois, quando eu for fazer os bordados, eu arremato ela junto com alguma outra linha. Uma outra coisa que poderia ter sido feito, teria sido deixar para fora aqui a linha do anel mágico e fazer o arremate com a linha do anel mágico. Mas eu não fiz isso, então vou deixar ela aqui para arrematar depois. Vamos agora, então, fazer o cabelo. Então, vou pegar a minha linha amarela, vou fazer com essa linha um anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o meu anel mágico, puxo bem puxadinho, deixo bem fechado, e vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, um aumento em cada um dos 6 pontinhos da carreira anterior. Então, fiz 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Já vou marcar esse primeiro ponto e sigo fazendo um ponto baixo em cada um, um aumento em cada um dos outros 5 pontos baixos. Se você, eu não quero fazer só o chaveiro, quero fazer o boneco, eu tenho vídeo aula aqui no canal também. Lancei, inclusive, no início aqui de fevereiro, a versão editada do vídeo, numa aula só completa, na qual eu tirei a música de fundo que eu tinha colocado lá quando eu publiquei a primeira vez. Então, é uma música que eu achei que seria legal, no fim não foi, então eu acabei fazendo uma edição dele 1 ano depois, praticamente, e tirando a música, só que daí eu não coloquei mais em partes, coloquei numa aula completa. Então, segunda carreira concluída, temos agora 12 pontos baixos. Na carreira número 3, nossa sequência vai ser um ponto baixo, seguido de um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto de base. Essa sequência de um ponto baixo e um aumento, nós vamos repetir por toda a carreira, ou seja, por 6 vezes no total. Eu vou fazer as minhas repetições aqui e já retorno com vocês. Carreira número 3 concluída, nós temos agora 18 pontos baixos. Na quarta carreira, eu vou fazer
uma sequência de pontos e todos eles eu vou trabalhar apenas pela alça de trás. Então, o nosso ponto, ele tem essas duas alcinhas principais, que normalmente a gente pega as duas. Nessa carreira número 4, eu vou pegar apenas na alcinha de trás. E como que eu vou iniciar? Vou fazer um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento. E a partir daqui, eu vou iniciar minha sequência de repetições. Qual que vai ser? 2 pontos baixos, 1 e 2, seguido de um aumento. 1 e 2 pontos no mesmo ponto da base. Essa sequência eu repito por 5 vezes no total. Já fiz uma, vou fazer aqui as outras 4 vezes e já retorno com vocês. Terminei aqui a minha sequência de repetições. Tenho um ponto aqui para finalizar a carreira, aqui eu faço um ponto baixo. Então, nessa carreira eu não utilizei o marcador, porque a alcinha de fora que ficou marca bem certinho o início e o final da carreira. Na carreira número 5 agora, eu vou voltar a trabalhar pegando as duas alcinhas do ponto, e nessa carreira número 5 a sequência vai ser 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Aqui eu vou marcar novamente o início da carreira, e na sequência eu faço um aumento. Essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento, eu vou repetir por 6 vezes no total até finalizar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Carreira número 5 finalizada, nós temos agora 30 pontos baixos. Na carreira número 6, eu novamente vou trabalhar apenas pela alcinha de trás. Então, eu vou iniciar fazendo 2 pontos baixos, 1 e 2, novamente por ter a alcinha de fora que vai ficar marcando o início da carreira, não vou usar o marcador. Na sequência, eu vou fazer um aumento. E a partir daqui, vou iniciar a minha sequência de repetições. Qual que vai ser nessa carreira? 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, seguido de um aumento. Essa sequência eu repito por 5 vezes no total. Vou fazer as minhas aqui e já retorno com vocês. Terminei minha sequência de repetições, tenho 2 pontos para finalizar a carreira, faço um ponto baixo em cada um deles. E assim, finalizei a carreira número 6, temos 36 pontos baixos agora. Carreira número 7, vou voltar a trabalhar pegando as duas alcinhas. Vou fazer nessa carreira número 7. 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, um aumento. E essa sequência de 5 pontos baixos e um aumento, eu repito por 6 vezes no total até finalizar a carreira. Vou fazer as minhas repetições aqui e já retorno com vocês. Finalizei a carreira número 7, tenho agora 42 pontos baixos. As próximas duas carreiras 8 e 9, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, as carreiras 8 e 9
também vão ter 42 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer aqui as minhas 2 carreiras. Assim que a carreira número 9 estiver concluída, eu retorno com vocês. Carreira número 9 concluída. A carreira número 10, nós ainda vamos trabalhar 42 pontos baixos, só que na carreira número 10, esses 42 pontos baixos vão ser feitos utilizando apenas a alcinha de trás. A alcinha da frente vai ficar no detalhe. Então, vou seguir aqui, vou fazer os meus 42 pontos baixos pela alça de trás. Assim que a carreira número 10 estiver concluída, eu retorno com vocês. Finalizei os 42 pontos baixos pela alça de trás da carreira número 10. As próximas 3 carreiras, 11, 12 e 13, eu vou continuar fazendo pontos baixos, pegando agora os 2 pontos normalmente. E retorno então com vocês quando a carreira número 13, a terceira carreira de repetições, estiver concluída. Terminei a carreira número 13. Vamos iniciar agora, então, a carreira número 14. Então, na carreira número 14, eu vou iniciar fazendo 5 pontos baixos. Aqui eu não vou colocar o marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar a minha peça, vou pular o primeiro ponto, vou inserir a agulha aqui no segundo ponto e vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou virar a minha peça novamente, vou pular o primeiro ponto e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro mais uma vez, pulo o primeiro e faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Viro de novo, pulo o primeiro, vou aqui no segundo e aqui eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo pontinho da base. E agora, para eu retornar para a base e dar sequência no trabalho, eu vou fazer um total de 3 pontos baixíssimos aqui na lateral. 1, 2 e 3, até retornar para a base. Então, fiz o meu primeiro detalhe do cabelo. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fiz os 3, vou iniciar a minha próxima sequência. Agora, vou fazer uns detalhezinhos um pouquinho menores. Então, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Vou virar a minha peça, vou pular o primeiro e vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Viro a peça novamente, pulo o primeiro, vou no próximo, faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Faço 2 pontos baixíssimos aqui na lateral, 1 e 2, para retornar para a base. Na sequência, 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Então, o outro detalhe, dá para ver que ficou menor, já tá feito. Esse detalhe menorzinho, eu vou repetir, fazer 3 iguais, vou repetir por 3 vezes. Já fiz um,
vou para o próximo, vou fazer os 3 e já retorno aqui com vocês. Então, já fiz as minhas 3 repetições, já tenho aqui 3 detalhezinhos pequenos, e agora vamos finalizar essa carreira. Então, para finalizar, vou iniciar aqui fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar minha peça, pular o primeiro e fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou virar a minha peça, vou pular o primeiro e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Vou virar minha peça, pular 1 e fazer 2. 1 e 2 pontos baixos. Virei minha peça novamente, pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Faço mais 3 pontos baixos na lateral para eu chegar até a base. 1, 2 e 3. E para chegar lá onde a gente começou, nós vamos fazer agora mais 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui, então, eu vou arrematar meu fio, vou deixar um pedaço longo aqui para costura. E vou passar ele por dentro do ponto aqui, para deixar arrematado. Pronto, arrematei o meu ponto. Agora, a gente vai trabalhar os detalhes do cabelo, trabalhando nessas alcinhas de fora, que foram deixados na carreira 4, na carreira 6 e na carreira 10. Então, para isso, eu vou pegar a cada uma dessas carreiras uma linha nova. Peguei a linha nova, vou fazer uma laçadinha inicial. Vou começar aqui pelas alcinhas de fora que eu deixei na carreira número 4. Então, eu vou começar. Então, se a gente considerar aqui que a gente estava trabalhando nesse sentido anti-horário, então, aqui seria a primeira alcinha que eu deixei, aqui a última alcinha que eu deixei. Então, eu vou começar pela última alcinha deixada aqui na carreira número 4. Eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Mais 2 pontos baixos. E 2. Fiquei com 3 pontos baixos. Eu vou virar a minha peça, vou pular o primeiro e vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Vou virar minha peça novamente, vou pular o primeiro e vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo pontinho da base, e vou fazer 2 baixíssimos ainda na lateral até retornar para a base. Então, o primeiro detalhezinho está feito. Vou fazer mais um ponto baixo. E essa foi a nosso primeiro detalhe concluído. Eu vou repetir essa mesma sequência quantas vezes couberem na carreira. Então, vou fazer mais um aqui com vocês. 1, 2 e 3, viro a peça, pulo o primeiro, faço
1 e 2 pontos baixos, viro a peça, pulo 1, faço um ponto baixo, um ponto baixíssimo no mesmo ponto, e faço mais 2 pontos baixíssimos para retornar para a base. No pontinho, na alcinha seguinte, faço um ponto baixo. Vou repetir mais algumas vezes até finalizar a carreira. Já retorno com vocês. Então, fiz até agora 4 detalhezinhos. Não fiz ainda aquele um ponto baixo no final. E tenho aqui 1, 2, 3 pontos, 3 alcinhas apenas. Então, vou fazer um ponto baixo na primeira, um ponto baixo na segunda, e vou fazer 2 pontos baixos aqui no último. Por quê? Para eu ficar com os 4 pontos baixos, 1 de separação e 3 para fazer um detalhe, e eu conseguir fazer um quinto detalhe aqui, sem para não ficar um espaço muito grande entre um e outro. Então, ó, virei, pulei 1 e fiz 2, virei, pulei 1, fiz um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo ponto, e vou fazer aqui, então, os 2 pontos baixíssimos na lateral, para voltar para a base. Aqui eu posso cortar a minha linha, vou deixar um pedacinho pequeno dessa vez, para eu poder arrematar. Então, como que eu vou arrematar esse fio? Eu vou inserir minha agulha de dentro para fora e vou puxar essa linha lá para dentro. Puxei ela lá para dentro. Vou puxar a linha do início aqui também, onde eu fiz a laçadinha inicial. Então, puxei as 2 linhas aqui para dentro da peça. E agora eu vou fazer um nozinho entre as 2. Vou fazer mais um nozinho aqui com a linha do anel mágico, para a linha do anel mágico também ficar arrematada. E pronto. Essas 3 sobrinhas de fio eu posso cortar. Não vou cortar tão curtinho, porque ela vai ficar costurada para dentro da peça. Então, fiz o arremate. A primeira carreira aqui de detalhes está feita. Vamos para a segunda. Vou pegar outra linha nova. Vou aqui também fazer uma laçadinha inicial. Vou para as alcinhas que eu deixei na carreira número 6. E vou também começar pela última alcinha. Coloquei a minha agulha, puxei uma laçada e já fiz um ponto baixo. Na sequência, eu vou fazer mais 3 pontos baixos para completar 4 pontos baixos. 1, 2 e 3. Com o primeiro do início, tenho 4 pontos baixos. Vou virar a minha peça e aqui eu vou fazer um ponto no primeiro ponto. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vou virar a minha peça, agora sim vou pular o primeiro e vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Virei a minha peça mais uma vez, pulei o primeiro, vou fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. Vou virar mais uma vez, pulo o primeiro. No segundo, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Vou fazer agora mais
3 pontos baixíssimos para eu retornar para a base. 1, 2 e o terceiro aqui, já na base onde eu tinha feito o quarto ponto baixo. Depois disso, eu faço um ponto baixo no próximo. E essa sequência que eu fiz aqui, eu vou repetir quantas vezes forem necessárias até chegar na última alcinha aqui, até completar a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês dizendo quantas foram as sequências que eu fiz no total. Terminando aqui, então, a segunda carreira de detalhes. Nessa aqui eu consegui colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem certinho 6, porque depois que eu fiz o último ponto baixíssimo, para voltar para a base, eu tenho aqui ainda uma alcinha. Nessa alcinha eu faço o um ponto baixo, como em todos os outros. Aqui eu corto a minha linha e arremato o meu ponto. Essas duas pontinhas de linha do início e do final da carreira, eu vou passar para dentro da peça, as duas aqui, e vou fazer um nozinho entre elas para arrematar. Então, feito o nozinho, posso cortar as sobras. Aqui eu corto sobras deixando um bom pedaço, porque elas estão para dentro e ninguém vai enxergar depois da costura. Tenho ainda mais uma carreira de alcinhas que eu deixei quando estava confeccionando. São as alcinhas que eu deixei na carreira número 10. Pego uma linha nova, faço uma laçadinha inicial. Com essa laçadinha inicial, eu vou colocar a minha agulha aqui na última alcinha que eu deixei. Vou puxar a linha, fico com duas laçadas na agulha e faço um ponto baixo. Fora esse ponto baixo, vou fazer mais 4 pontos baixos até eu ter um total de 5. Então, 1, 2, 3 e 4. Com o primeiro que eu tinha feito, fecharam 5. Viro a minha peça, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Viro a minha peça, pulo o primeiro e faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Viro a minha peça novamente, pulo o primeiro e faço 2 pontos baixos. 1 e 2. Viro a minha peça mais uma vez, pulo o primeiro, vou no segundo e faço um ponto baixo e um ponto baixíssimo no mesmo pontinho da base. Volto para a base aqui do trabalho fazendo mais 3 pontos baixíssimos na lateral. 1, 2 e 3. Faço um ponto baixo na próxima alcinha que eu tenho aqui. Então, pronto, primeiro detalhe do cabelo está feito. Vou seguir a mesma sequência que eu fiz aqui, não esquecendo de sempre que fazer esse um ponto baixo depois de finalizado o detalhe, por toda a volta. Então, vão caber aqui nessa carreira 7 detalhezinhos desse. Eu vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês.
Finalizando aqui o último detalhe, o último ponto baixíssimo, o terceiro baixíssimo da lateral. Só finalizo então a carreira aqui na última alcinha que ficou na carreira número 10, com um ponto baixo. Corto a minha linha e para arrematar os pontos, vou passar essas linhas do início e do final da carreira para dentro da peça, e assim como eu fiz lá nas outras duas carreiras, eu vou dar um nozinho entre essas duas pontas da linha. E assim, então, os detalhes, o cabelo está completo. Fiz os detalhes nas 3 linhas que eu havia deixado enquanto tecia a base do cabelo. A ideia era tentar deixar tudo num vídeo só, mas já vi aqui que tá ficando bem extenso. Então, eu vou deixar a bandana e as costuras para semana que vem. Então, na semana que vem, a gente retorna com a segunda parte do passo a passo do chaveiro do Naruto. Se vocês gostaram do que viram até aqui, eu peço que vocês deixem seu comentário, seu like, compartilhe com alguém que vocês acham que pode gostar desse passo a passo também. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder a notificação assim que eu postar um próximo vídeo. Aguardo vocês então na próxima semana, na nossa próxima videoaula. Até lá. Tchau, tchau.